California's high-speed rail billions have already gone into the project, but will we ever see the trains rolling? E se eu te falasse que é muito provável que os planos da ferrovia de alta velocidade no Brasil foram para o ralo? Então a ferrovia de Elon deu um banho de água fria na ferrovia convencional, hein? A ideia foi tão disruptiva que uma legião abraçou a causa para desenvolvê-la, tendo até concurso para disputar o melhor desenvolvimento. Se você não faz ideia do que eu estou falando, vai se impressionar com aquilo que talvez seja a ferrovia do futuro e que tem enorme potencial para redefinir a ferrovia mundial. Inclusive alguns comentando que a ideia de Musk foi apenas com o propósito de criar uma comoção para paralisar de vez com a construção da ferrovia de alta velocidade da Califórnia. Tá assustado porque queria ver uma ferrovia que passa de 90 km por hora por aqui no Brasil? Então se segura aí porque o negócio é velocidade hoje e pode ter algo muito melhor chegando por aqui. – 2013. Próxima estação. Next station. Republican. Transferência para... Um ano de muitos acontecimentos e alguns bem perto de nós e bem bizarros. Hoje foi o 4º dia de protestos contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo. Houve novos confrontos entre manifestantes e a polícia. O que começou com um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus se tornou a maior manifestação de insatisfação e busca de mudanças sociais e políticas da história do Brasil. Há 10 anos, o Brasil vivia uma onda de protestos. O que começou como uma insatisfação com o aumento das tarifas do transporte público terminou com uma forte mudança na política nacional. Enquanto o Brasil protestava pela corrupção, pelo gasto excessivo da Copa do Mundo de 2014, pela baixa qualidade de serviços públicos e, claro, pelo aumento das tarifas de ônibus, em outra parte, alguém também se mostrava insatisfeito com o transporte. O crescimento populacional e o desejo de buscar meios alternativos, eficientes e econômicos e melhorar a infraestrutura de transporte nos Estados Unidos foi o que iniciou um grande projeto, uma ferrovia de alta velocidade que visava conectar São Francisco a Los Angeles. Mas, adivinha? The current project, as planned, would cost too much and respectfully take too long. There's been too little oversight and not enough transparency. The big reason why America is behind on high-speed rail is primarily money. We don't commit the dollars needed to build these systems. It's really as simple as that. And it's largely a political issue. We don't have political leaders who really want to dedicate the dollars needed. Parece exatamente aquela mesma fórmula que conhecemos bem. A solução poderia ser quebrar tudo, ou talvez ir por outro caminho tendo uma grande ideia. The Hyperloop? Hyperloop, yeah. Is it like a Jetsons tunnel? It's something like that, yeah. Toda a insatisfação de Elon com uma ferrovia de alta velocidade, que começou em 2008, 5 anos atrás, foi canalizada para uma grande ideia abraçada por dezenas de empresas, todas querendo expor seu protótipo. Aliás, Musk não só teve uma grande ideia, mas ainda redigiu isso num white paper de código aberto para quem quisesse desenvolver a ideia. Inclusive incentivou uma competição para aqueles que demonstrassem o melhor protótipo. Bem, mas afinal, o que é esse tal de Hyperloop? Já imaginou alguém residente em Minas Gerais, morando a 25 minutos da praia? Que ideia estúpida é essa? Tem um trem bastante famoso que faz o trajeto BH-Cariacica no Espírito Santo. O único trem de passageiros do Brasil que faz viagem diária e que corta 2 estados. Alguns o utilizam como um meio de transporte, outros apenas como um meio de fazer algo diferente.
Uma aventura para matar aquela vontade de criança de andar de trem. Turismo mesmo. Quer um ou outro, a viagem é bem longa. De Cariacica, no Espírito Santo, a Belo Horizonte, em Minas Gerais, são exatamente 664 quilômetros. E essa viagem dura, em média, 12 horas. E se ao invés desse trem, tivéssemos um Hyperloop? Se traçássemos uma linha reta de BH para o Espírito Santo, teríamos 370 quilômetros. E olha que interessante. Building a Hyperloop that could transport people from Cleveland to Chicago in just 27 minutes was, well, feasible. Uma linha reta entre Cleveland, Ohio e Chicago, em Illinois, é de aproximadamente 496 quilômetros, cerca de 126 quilômetros mais longe. Um Hyperloop promete 27 minutos para percorrer de Cleveland para Chicago. Seria a chance de um morador de BH tomar café da manhã em casa e almoçar na praia. É claro que para aqueles que estavam ali só pelo turismo, vai tirar umas fotos mais ou menos assim. Antes de falar se isso é uma realidade no Brasil, precisamos saber o que é o Hyperloop. Hyperloop visa revolucionar o transporte de longa distância, permitindo que as pessoas viajem em cápsulas de alta velocidade dentro de tubos a vácuo, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre as cidades. Este sistema promete ser mais rápido, eficiente e sustentável em comparação com os métodos de transporte tradicionais como aviões ou carros. À primeira vista, podemos pensar que ele é um aprimoramento do que conhecemos, que é a ferrovia. Mas ele é mais do que isso. Elon chamou de quinta modalidade. But it would be for a fifth mode of transport. So right now we've got of terrestrial transport. We've got planes, trains, automobiles, and boats for getting around Earth. And what if there was a fifth mode? I have a name for it. Elon é famoso por usar um método de pensar chamado primeiros princípios. Alguns até apelidaram de o algoritmo de Musk. Esse conceito se vale de quebrar problemas complexos em seus elementos básicos e depois reconstruí-los do zero. Essa metodologia nos livra das convenções e nos torna criativos para novas soluções. Como Musk pode ter utilizado-se desse algoritmo para conceber o Hyperloop? Quando inicio um treinamento para operadores ferroviários, que é a porta de entrada para a ferrovia no quesito operação, é comum citar as vantagens do sistema ferroviário sobre o rodoviário. Muitos acham que a vantagem reside nos números de vagões apenas, mas não. Se refere também ao baixo atrito entre roda-trilho, que é muito menor do que entre borracha e asfalto. Quanto menos o atrito, menos resistência ao movimento. Por isso o trem consegue aproveitar muito mais a energia e de forma econômica. Imagine que Elon desmontou tudo e trouxe ao princípio fundamental. Algo seria mais econômico se eliminasse ainda mais esse atrito roda-trilho. Mas o maglev já faz isso. Um trem que elimina o atrito roda-trilho usando o magnetismo para levitar, para guiá-lo, bem como também para propulsioná-lo para a frente. Isso permite inclusive que ele atinja altas velocidades. Ok. E se nós levássemos essa ideia mais adiante?
além do atrito roda-trilho, nós eliminássemos ainda mais resistências. O que os carros fazem para melhorar a performance de combustível e também aumentar a velocidade é trabalhar o seu design para sofrerem menos com a resistência do ar. Isso se chama aerodinâmica e, como vemos nos bicos dos trens de alta velocidade, certamente já é algo pensado. Então Musk pensou, e se eliminássemos todo o ar? Estava então criado o conceito que ele colocou em um white paper em 2013 de 58 páginas, onde um Hyperloop seria um novo tipo de transporte que permitiria viagens superiores a 1.200 km/h, com a tecnologia que se baseia em eliminar ao extremo os dois principais obstáculos ao movimento de alta velocidade: a fricção com o solo e a resistência do ar. Para eliminar a fricção do solo, utilizaria-se a tecnologia de levitação magnética. Para minimizar a resistência do ar, o Hyperloop operaria dentro de um tubo no qual 90% do ar é evacuado, permitindo se mover com muito mais facilidade. A propulsão pode ser alcançada tanto pelo eletromagnetismo quanto por foguetes a jato. It's quite between a Concorde, a railgun, and an air hockey table. Inaugurada a quinta modalidade de transporte, poderá ser mais rápido que um Boeing 747 que voa a 950 km/h, só que fazendo isso pelo subterrâneo. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Há anos o Brasil tem o propósito de investir num trem-bala. A pergunta que você deve estar fazendo é: como isso afeta essa ideia para o Brasil? Ou quem sabe a pergunta mais intrigante ainda seja: por que ainda não me inscrevi nesse canal? Garanto que você é capaz de dar um like mais rápido que esse Hyperloop. É só traçar uma trajetória reta para esse joinha que está aí embaixo. E pronto. Falando de trajetórias retas, uma das dificuldades de implementação da tecnologia em qualquer lugar, mas principalmente no Brasil, seria a topografia. O Brasil tem uma topografia um tanto diversificada, incluindo planícies, montanhas, florestas e áreas urbanas densas. Projetar e construir um sistema Hyperloop que possa acomodar essas variações seria tecnicamente desafiador e caro. Desde 2008 se discute um TAV, trem de alta velocidade que ligaria o Rio de Janeiro a São Paulo. Se não vai o trem, que tal o Hyperloop? O que lemos é que o Hyperloop realmente colocou o sonho de deslocamento rápido no Brasil novamente em rota. Ou seja, nem a sua topografia irregular impediu o interesse de grandes empresas de trazerem essa evolução para cá. Inicialmente, a intenção era montar um polo de pesquisa logística do Hyperloop em Contagem, em Minas Gerais, com direito até discurso em mineirês. Ao final, o que é Hyperloop? No mundo todo dizem que é uma cápsula, mas aqui, em Minas Gerais, vão dizer que é um trem. Why? What we are doing here is not relevant for Brazil. For tomorrow, the world will wake up and know where Minas Gerais is. And for us, it's an incredible opportunity for us to implement a research center that will be at the forefront of the development of the Hyperloop. A propósito, esse cara aqui discursou é o fundador da Hyperloop TT. E o curioso é que ele já foi um célebre dançarino. E não é só discurso, teve até um trailer muito emocionante. The world is at a crossroads.
facing logistics challenges moving goods efficiently. Freight road transport will soon reach capacity. Large container ships pollute our environment. Bureaucracy and paperwork is slowing progress. Política, política, política. O governo do estado de Minas Gerais ainda não honrou com o compromisso assumido por intermédio da FAPEMIG, portanto a Hyperloop ainda não iniciou as suas atividades por culpa do governo estadual. Vou deixar aí no primeiro comentário fixado para você assistir e chorar no cantinho, porque apesar de toda a comoção, não percebi nenhum indício de que foi realmente para lá. Mas isso não quer dizer que fracassou a entrada no Brasil, só quer dizer que talvez não tenha ido para Minas Gerais, mas tem um polo em São Paulo. Recentemente fizeram estudos de viabilidade com o governo e a Universidade do Rio Grande do Sul, entendendo a possibilidade de trazer o Hyperloop para o sul do país. O propósito é ele começar ligando Porto Alegre à Serra Gaúcha numa viagem de minutos. O trem gaúcho, que também pode ser descrito como uma enorme cápsula flutuante a vácuo, está em fase de estudo de viabilidade técnica e de impacto socioambiental e econômico. Então, talvez não tenhamos mesmo um TAV, trem de alta velocidade, mas talvez já entremos logo de cara na quinta modalidade, o Hyperloop. A ideia de Musk serviu para evoluir trens no mundo inteiro, inclusive na Terra do trem mais rápido do mundo, o Maglev chinês. Novas atualizações têm sido estudadas, combinando a tecnologia Maglev com a tecnologia de baixo vácuo para alcançar uma operação de altíssima velocidade. Mas sabe o que já não é mais fantasia e sim uma realidade? Trens de carga viajando longas distâncias sem ninguém conduzindo eles. Se quer saber mais a respeito disso, clica nesse vídeo e já te vejo lá.